Bem, queridos, queremos hoje tratar sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, esses três homens que se levantaram contra a liderança do povo de Deus. Rapidamente, nós queremos enfatizar que o tema desta mensagem fala que Corá e seus asseclas, eles atacam fortemente a liderança e o caráter do líder religioso, né? Está escrito em Números capítulo de número 16, versículo 1 até os versículos 50, quando trata dessa questão da rebelião. Rebelião aqui é a insurreição, é uma revolta. Uma pessoa revoltada, ela é como se estivesse voltando de ré, né? Uma pessoa que provoca uma rebelião, uma insurreição, uma revolta, é uma pessoa que não tem fé, né? Nós vemos aqui o caráter desses três tipos de pessoas, né? Corá era um líder, era um clã de sua tribo, a tribo de Levi, ele que era filho de Uzá, né? Filho de Coate, conforme está escrito em Números capítulo 16, verso 1, e também o seu nome significa em hebraico calvo, né? Os outros seus dois, que a Bíblia chama de irmãos, né? Asseclas, Datã e Abirão, eles eram irmãos e filhos de Eliabe, filho de On, Pelete e filhos de Ruben, ou seja, da tribo de Ruben, Rubenitas. E esse nome Abirão significa em hebraico pai exaltado. Queridos, sabemos que a rebelião ela é algo que aconteceu desde o Gênesis, no capítulo de número 11, quando a Torre de Babel foi erguida ali. Nós encontramos no período da história bíblica como início. E a segunda, essa insurreição de Coré contra a liderança espiritual outorgada por Deus, foi Moisés e Arão. Temos também ainda em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, a rebelião de Absalão, né, contra o seu pai, Davi. Em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 1, temos a rebelião de Roboão. Ele causa separação entre o povo. Em 2 de Crônicas, capítulo 10, versículo 1, a revolta dos líderes da tribo de Israel. Ou seja, quando o Jeroboão, né, ele incita o povo a se dividir, causando ali as 10 e as duas tribos, a divisão das demais, a tribo do norte e a tribo do sul. Temos ainda os inimigos que retardam a edificação, em Neemias capítulo 4, versículo 1, quando se levantam para parar a edificação que Neemias havia de erguer. Também em Neemias capítulo 6, quando Tobias, Sambalata e Gessem, né, o arábio, se levanta contra a liderança de Neemias e contra o povo de Deus. Por isso que, isso nos anos 480 a.C., os samaritanos, né, liderados por esse general desse exército, por isso que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, ainda em João capítulo 4, no tempo da 33 da era de Cristo, né? Temos ainda em Deuteronômio capítulo de número 11, né, versículo 6, que fala acerca dessa passagem da rebelião de Corá, Datã e Abirão, onde diz que a terra se abriu e os engoliu vivo. Na questão ainda de rebelião, em Atos capítulo 15, vemos a questão lá em Jerusalém, quando aquela assembleia é formada, quando tenta causar divisão entre o povo no cristianismo, depois do surgimento da Igreja do Senhor, quando eles tentam formar aquele conselho, né, chamado o Conselho de Jerusalém, e aí Pedro, um dos varões de nome, discípulos do Senhor, e Tiago, levantam-se e dão sua voz à sua decisão. Queridos, rapidamente, para que esse vídeo não fique muito longo, nós encontramos em Neemias capítulo 9, versículo 17, a rebelião de um chefe, né? Em Esdras capítulo 4, versículo 15, encontramos uma cidade rebelada. Percebe que a rebelião ela é como um pecado de feitiçaria, né? Segundo diz as Escrituras Sagradas em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a rebelião é como uma feitiçaria, é um perigo para as pessoas que entram por esse caminho.
Mas queremos enfatizar que a rebelião ainda é a falta de fé e desobediência que leva a pessoa a se exaltar contra líderes escolhidos por Deus. Portanto, uma rebelião contra a santidade do próprio Deus e do seu povo. Queridos, a rebelião é um desafio que os leva à morte, segundo Números capítulo 16, versículos 23 ao 35. Diz a Bíblia Sagrada que abriu-se a terra e tragou a Datã e todo o seu grupo, né, de Abirão, onde ateou-se o fogo contra aqueles homens, aqueles 250 homens, quando a chama os consumiu. E diz o Salmo 106, versículo de número 17, versículo 18, diz que o fogo abrasou os ímpios, né? Aqueles homens foram consumidos, segundo Deuteronômio capítulo 11, versículo 6, versículo 7, diz que tragou aqueles 250 homens que ofereciam holocausto em favor daqueles 3 rebeldes. Queridos, a rebelião também é tratada como ressurreição contra os líderes do Senhor. Era motivado pela inveja do poder sobre o povo e não gostava que somente Arão e seus filhos praticassem ou participassem do tabernáculo. Os levitas argumentavam que o povo era santo, logo a separação de Arão e sua família não era justa. Isso está escrito em Números capítulo 16, versículo 3 ao versículo 7. Em Números capítulo 16, versículo 4, Moisés, como autoridade otorgada por Deus, dispôs-se a consultar o Senhor. No versículo de número 7 do capítulo 16 de Números, o Senhor, sobre essa questão, que mostra quem é o seu escolhido. Glória a Deus. E Deus, ele trabalha de uma maneira estratégica, né? Ele dá orientação a Moisés e manda que o povo se aparte dali daquela congregação, da tenda daquela família, porque algo inédito que nunca havia acontecido iria se realizar conforme Deus ordenara. A terra se abriu e os engoliu vivo. Quando caiu fogo do céu e consumiu aqueles 250 homens. Está escrito em Números capítulo 26, versículo de número 10. Em Números 16 e 41, diz que mesmo assim, com todos esses acontecimentos, no dia seguinte desse ato realizado, o povo murmurou contra Moisés e contra Arão por conta da morte desses povos. E diz que nesse mesmo relato, né, do capítulo 16, verso 50, mais de 14.700 morreram por uma praga que Deus enviou por conta da murmuração que houve no dia seguinte após Deus realizar esse feito. Entretanto, querido, os questionamentos, a liderança e entre os seus, né, isso trata a rebelião como algo muito perigoso. Essa rebelião tornou-se notória e permanece como um alerta para os nossos dias. Para as gerações futuras, todos sabem que a rebelião, em todos esses tempos, atravessando a história cristã, ela traz um perigo de oposição ou rebelião contra os ungidos do Senhor e a sua santidade. Quando alguém se rebela contra uma autoridade otorgada por Deus, ele está rebelando apenas contra a autoridade, mas está rebelando-se contra Deus. Lembra quando Saulo de Tarso ainda estava perseguindo a igreja, né, que estava marchando, evangelizando? O próprio Jesus se apresenta a Paulo e diz: duro é para ti recalcitar contra os meus agrilhões, né? Ele estava perseguindo não uma igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor. A bondade e a misericórdia de Deus, ela aproxima o povo do Senhor. Isso é o ato da misericórdia. Então, quem se rebela, quem traz o ato da rebelião, ele não se rebela apenas contra uma autoridade, ele rebela-se contra o próprio Senhor e contra a santidade do Senhor. Queridos, a causa principal para enfatizarmos essa mensagem é a fraqueza do homem, sempre catalisada pelo diabo. O diabo é muito astuto, ele é estrategista, ele sabe como dividir o povo e atacar a liderança frontalmente, através da inveja, através da arrogância, através da presunção, da avareza, do atrevimento e o desrespeito, e sobretudo a falta de fé em Deus. Glória a Deus. Então, a falta de fé em Deus trouxe ciúme entre os irmãos. A Bíblia diz que o próprio Coré, ele era parente de Moisés. E se isso fosse pouco, ainda assediou, ele incitou contra os irmãos
trazendo Datã e Abirão com eles para se rebelarem contra Moisés. Querido, então que nós possamos ser entendidos, inteligentes. Algumas pessoas têm deixado de ler as Escrituras e têm corrido o risco de atentar mais para as casualidades dos acontecimentos dessa questão em meio à pandemia. Mas observe o que Deus quer dizer para nós. Não é de hoje. No primeiro século, surgiram dois homens que na era da questão imperial levantaram-se contra a igreja, uma perseguição de nível imperial. Dois homens chamados Décio e Diocleciano. Esses homens eram terríveis e diz, conforme os próprios pais da igreja, por isso que é formado que o sangue dos fiéis é a semente da igreja. Então, queridos, que nós possamos ser inteligentes e atentarmos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra e traz alerta para nós para os últimos dias. Observe que essa pandemia no mundo não é apenas uma questão de surgimento das coisas, mas é um castigo de Deus para aqueles que têm se rebelado contra as autoridades do Senhor. Nós observamos que essa rebelião não é trazida apenas nesses dias. Os irmãos sabem que mais de 14.700 morreram naqueles dias e os 250 mil, toda a casa de Corá, Datã e Abirão morreram. Mas eu quero dizer que no dia seguinte o povo estava murmurando. O que eu quero dizer com isso é que as coisas de Deus serão julgadas ao seu tempo. E não demorará muito. Isso pode estar acontecendo agora em 2020, uma grande praga na questão, a pandemia mundial. Mas escute o que eu vou dizer. Em 2020, a pandemia atingiu a todo mundo, porque eu acredito que Deus ele vai cercando, né? Então, no ano 2021, o Brasil vai sofrer uma grande problemática. Em 2022, Deus vai tratar sobre a rebelião entre o seu povo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos livre da rebelião. Atente para a palavra de Deus e não desobedeça a autoridade constituída por Ele. Deus abençoe a sua vida. Cuidados, irmãos, temos alertas. Deus abençoe em nome de Jesus.